Quero fechar esse vídeo para falar sobre mais um castigo para Arboleda. Zagueiro que aos 34 anos de idade segue se comportando como um juvenil. Depois de ser multado em um mês do seu salário pelo São Paulo, ele perdeu cerca de R$ 1 milhão com aquela ida sem explicações para o Equador, e de voltar para o tricolor para não ser utilizado no time principal, o Arboleda também deve desperdiçar a chance de participar da Copa do Mundo. Seleção equatoriana ainda não divulgou a lista final de convocados, mas nesse momento tudo indica que o Arboleda não será relacionado. Também por conta do seu comportamento. O cara que ficou um mês desaparecido, sem dar notícias e sem jogar, e que depois se reapresenta e não é utilizado, acabou perdendo status. Com a lembrança de que o Arboleda já foi titular e peça super importante da seleção equatoriana, que vai disputar o Mundial, mas não deve ter o atleta. Só para completar o noticiário do São Paulo, Botafogo e Tricolor se acertaram em relação à utilização de Arthur e Ferrarese. O atacante do Botafogo, o Arthur, está emprestado ao São Paulo, e o zagueiro do Tricolor, o Ferrarese, está emprestado ao Botafogo. Para jogarem no fim de semana, no duelo entre São Paulo e Botafogo, eles precisariam que os seus clubes pagassem multas. Como há esse acordo entre as partes e a negociação em conjunto, decidiu-se por abrir mão do pagamento das multas, e Arthur e Ferrarese vão poder defender os clubes para os quais estão emprestados. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Silmar Lima. Boa noite, Nicola. E Tricolor, só notícia ruim? Silmar, cara, ontem um empate com o Milionários foi bastante frustrante, né? Pior presença de público do São Paulo na temporada. Foram 15 mil pessoas, até o torcedor do São Paulo parece estar meio que largando. O que é triste pra caramba, né? Alexandre Souza. Reforços no São Paulo, Nicola? Tem alguém no radar? O São Paulo deve fazer 4 contratações na metade do ano, tá? E o fato de o Arboleda não ter sido reintegrado é mais um indício de que zagueiro faz parte da lista de reforços. Deixa eu só acrescentar com uma informação do Arboleda. Existe uma percepção no São Paulo de que o Arboleda não será convocado para a Copa do Mundo. E aí, mais uma forma de mostrar que aquele comportamento absolutamente indisciplinado, absolutamente pouco profissional do Arboleda vai ter um custo muito caro. Logo de cara ele foi multado em um mês do salário, ele perdeu um mês do salário, ou seja, perdeu cerca de R$ 1 milhão. Quando voltou, foi afastado do elenco e vai seguir treinando em separado, e agora essa possibilidade real de não disputar a Copa do Mundo pela seleção do Equador. O Éder Chacon, boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre BYD no Tricolor? Éder, é bom que você tenha calma em relação a esse negócio. E aí, só para explicar, essa negociação entre BYD e São Paulo existe desde o ano passado. Mas, nesse momento, não há nem diretor de marketing no São Paulo. O Eduardo Toni pediu demissão do cargo depois que começaram a especular que ele estava fazendo coisa errada na comissão, quando, na verdade, o pagamento da comissão do contrato da Unimed era de 10%, como é de praxe no clube. E aí a política fez com que ele pedisse as contas. O cara pediu para ir embora, e ainda não há um novo diretor de marketing do São Paulo. Foram vários os nomes especulados, o último deles do Toninho Correia, que não deu certo. Já haviam falado no diretor de marketing no Bahia, que também não avançou. Então, sem o diretor de marketing, é difícil imaginar que possa haver qualquer avanço. Contrato com a Mondelez, que é a dona do BIS, só se encerra em dezembro, Enquanto isso, o São Paulo tem R$ 25 milhões garantidos com a Mondelez. Só para completar sobre o São Paulo, eu contei com exclusividade nessa semana que o São Paulo fechou 2 acordos já aprovados pelo Conselho Deliberativo, que podem colocar nos cofres do clube, nos próximos 5 anos, R$ 100 milhões. São até 75 milhões com a Unimed e são até 25 milhões com a GSM. A Unimed vai ser patrocinadora no uniforme do São Paulo. O acordo inicial é de 3 anos e 45 milhões, mas há a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos, que totalizariam 75 milhões, são 15 milhões de reais por ano. Já a GSM passa a ser a nova parceira do São Paulo com comidas e bebidas, tá? Então você vai a um show ou você vai a um jogo lá no Morumbis, e a empresa que vai cuidar dessa parte é a GSM. São 15 milhões de reais garantidos nesse contrato de 5 anos, e a expectativa muito factível de faturar outros 10 milhões de reais
com o passar do tempo. Então, cerca de 100 milhões devem cair nos cofres do São Paulo. Quero dar as classificações de momento do jogo do Vasco, do jogo do Santos e também desse Boston e O'Rings. Resultado de vitória do Boston é super importante. Só para vocês entenderem, o Boston River era até então, é o lanterna do grupo. Não tinha nenhum ponto conquistado, tá? O Boston River. E está vencendo o O'Rings. O que isso significa? Que o São Paulo se mantém na liderança do grupo, tá? O São Paulo tem 9 pontos, o Milionários tem 8, o O'Rings tem 7. Se o O'Rings vencesse o lanterna do grupo, o O'Rings iria para 10 pontos e assumiria a primeira colocação. Para o São Paulo, bastante ruim, porque o São Paulo não dependeria de si na última rodada para se classificar em primeiro. Na Sul-Americana, você sabe, se você for o primeiro, você vai direto para o mata-mata. Se você for o segundo, você pega um time que foi terceiro colocado na Libertadores numa espécie de playoff. Então, esse resultado de vitória do Boston River contra o O'Rings é ótimo para o São Paulo. São Paulo está fechando com um ponta. Seria o Vitor Sá? A pergunta do e-book Variados é interessante. Faz tempo que eu não falo com o empresário do Vitor Sá. E aí é legal você me fazer essa lembrança, porque eu mando a mensagem pro cara. Ótimo. Muito bom. Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade sobre o Vitor Sá? O Vitor Sá é um atacante cujo contrato se encerra em junho, ele pertence ao Krasnodar. O Krasnodar foi vice-campeão da Rússia, perdeu o título nas rodadas finais para o Zenit. E a verdade é que, com esse vice-campeonato, o futuro do Vitor Sá está indefinido. Mandei mensagem aqui para o empresário dele, tendo resposta sobre o atacante, eu já conto para vocês. O Levi Souza, Nicola, existe alguma chance de o Marco Aurélio Cunha ser presidente do São Paulo em vez do Caboclo? O Caboclo é um dos nomes especulados pela oposição. Eu estou desconfiando que essa história é meio que para preservar outros possíveis nomes, como, por exemplo, o do Pinotti. Sobre o Marco Aurélio Cunha. Estava rodando uma rede social, procurando vídeo, assistindo coisas e tal, e aparece o Marco Aurélio Cunha explicando o porquê de não se candidatar à presidência. Ele fala que há necessidade de fazer muito esforço e politicagem, e prometer isso, prometer aquilo, e ser bacaninha com caras que você não tem afinidade nenhuma, e ele não está disposto a esse tipo de situação. Ele acha que o Conselho do São Paulo, enfim, ele está bem desgostoso com a política do tricolor. E a percepção que eu tenho é de que ele não quer encarar essa necessidade de ter que fazer política atrás de política. O Marcos Alves quer saber se o Dorival quer zagueiro, sim. Especialmente com a não reintegração do Arboleda, vai haver a necessidade de chegada de um zagueiro. Renato SPFC. Pelo amor, Nicola, fala que o Dória nunca mais vai jogar pelo São Paulo e o São Paulo vai contratar vários jogadores. Pois é, o Dória teve uma atuação ridícula no empate 1-1 contra o Milionários, ele que dá a pichotada que resulta no gol do Milionários, e ele quem faz o pênalti que quase permite ao Milionários vencer. O cara perdeu o pênalti e o São Paulo segurou o empate. Não fosse por esse empate, eu teria ganho uma bolada bacana ontem. Mas o empate também acabou me salvando numa outra sugestão de aposta que eu já havia dado para vocês. Ó, pintou uma resposta aqui. Vitor Sá, no início da live vocês me perguntaram se o Vitor Sá pode fechar no São Paulo. Mandei mensagem para um dos representantes dele. Alguma novidade sobre o Vitor Sá? Segue na mesma, ainda não tem algo definido. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.